Fala pessoal, boa noite. Começando essa aula aí. A gente vai continuar a aula. Eu quero mostrar para vocês a estrutura de campanha, que na aula passada a gente meio que fez um bolão aí, né? Para decidir quem queria ver na aula passada, quem queria ver, deixar para ver só hoje. Eu acho que por conta de algum jogo de futebol, pediram para a gente deixar para essa aula aqui, né? Hoje tem jogo, Leandro? Hoje não, graças a Deus. Hoje não, né? Pronto. Então eu sei que você e Valdir tá com tempo. Não estão nervosos, não. Galera, vamos lá, vê só. Na aula passada eu expliquei para vocês ali os objetivos de campanha, né? Toda aquela questão, para daí a gente partir para criar a campanha. Só que antes de criar a campanha, eu preciso que vocês entendam como é que funciona a estrutura de uma campanha. Vou falar uma coisa para vocês. 85% das pessoas elas não entendem como funciona uma estrutura de campanha dentro do Google. E isso faz com que essas pessoas elas criem anúncios ruins, tá? E elas não aproveitam o máximo do resultado que elas poderiam ter. Dentro do Google, dentro de qualquer plataforma de anúncio, existe uma estrutura de campanha. Eu vou falar especificamente aqui da estrutura de campanha do Google, tá? Quando a gente vai criar uma campanha no Google, a gente primeiro cria uma campanha, certo? Dentro dessa campanha, a gente cria grupos de anúncios e dentro de cada grupo de anúncio desse, a gente cria anúncios. E isso tem um motivo pelo qual a gente faz isso. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, porque eu tenho isso aqui desenhado e vai ficar mais fácil para vocês entenderem, vendo aqui a minha tela. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês me falam, tá? Beleza. Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo? Sim. Vocês estão vendo uma imagem, não é? Isso. Vocês estão vendo a imagem com o nome campanha, grupo de anúncios e anúncios, não é isso? Isso. Perfeito. Então vamos lá. A estrutura, ela é dessa estrutura aqui de uma árvore, tá? Então a gente cria a campanha e quando a gente cria a campanha, a gente escolhe qual é o objetivo que a gente quer. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Eu quero fazer vendas nessa minha campanha, quero que a pessoa entre no meu site é um e-commerce, eu quero que a pessoa entre e compre. A pessoa vai me solicitar um orçamento, então ela vai ser um lead. Eu quero que a pessoa simplesmente caia no meu site para ler um artigo, então vai ser tráfego no site. Eu quero fazer brand da minha marca, então consideração de marca, e por aí vai. Então, na campanha, a gente decide aqui qual é o objetivo que a gente quer. No grupo de anúncio, a gente vai colocar algumas outras configurações. A gente vai definir quais palavras-chave daquele grupo de anúncio. A gente vai decidir ali o local aonde ele vai mostrar. A gente vai definir uma série de coisas no grupo de anúncio. E em cada grupo de anúncio desse, ele vai ter o seu anúncio. Então, eu posso ter um anúncio, 2 anúncios, 3 anúncios. Tá? Por que vários anúncios e não só um? Pelo seguinte, o Google ele precisa entender qual é aquela combinação de frases ali ou de expressões que vão te dar mais resultado. Então, se tu só tem um anúncio, o Google ele não vai ter com que comparar para dizer assim, olha, e esse aqui, esse conjunto de textos é o que faz com que as pessoas cliquem mais. Esse conjunto de textos aqui é o que chama mais a atenção das pessoas. Então, quando você cria várias variações do teu anúncio, o Google ele sai mandando todos esses anúncios para várias pessoas e vai analisando ali qual deles está dando mais resultado. O que estiver dando mais resultado, ele começa a mostrar mais vezes, porque ele entende que aquilo ali vai
gerar mais conversões para vocês, tá bom? Só que eu quero que vocês entendam aqui por que dentro de uma campanha eu tenho vários grupos de anúncio, tá? Vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui de uma agência de marketing digital, feito a Comunica Mais, a agência que eu tenho. Dentro da agência, dentro lá da Comunica Mais, eu tenho diversos serviços que eu vendo. Eu tenho um serviço de criação de site, eu tenho um serviço, por exemplo, de criação de landing page, eu tenho um serviço de anúncios Google, eu tenho um serviço de anúncios no Facebook e no Instagram, eu tenho um serviço de criação de aplicativo. Então, imagina, eu tenho vários serviços, né? Agora, imagina se dentro de um grupo só eu colocasse todos os meus serviços. Eu criasse um anúncio aqui falando sobre criação de site, depois eu criasse um anúncio aqui falando sobre anúncios no Google, depois eu criasse um anúncio aqui falando sobre desenvolvimento de aplicativos, depois eu criasse um outro anúncio aqui falando sobre hospedagem de site. Aí aqui nesse meu grupo de anúncio, eu ia ter que colocar as palavras-chave de todos esses serviços. Concorda? Aí o que é que ia acontecer? Quando uma pessoa fosse lá no Google e pesquisasse, por exemplo, por criação de site, ele ia encontrar nesse grupo de anúncio a palavra criação de site. Só que quando ele fosse escolher um desses anúncios aqui para exibir, ele exibisse o anúncio que fala sobre campanhas no Google. Então, o cara foi lá no Google, digitou assim, empresa para criar site. Aí apareceu para ela o anúncio 3, que dizia assim, você quer anunciar no Google? Clique aqui e venha falar conosco. Mas o cara não quer anunciar no Google. Ele estava procurando sobre uma empresa para criar site. Então, aquele anúncio apareceu ali, não era o que a pessoa queria, a pessoa não clicou, clicou no concorrente. Ah, Bruno, mas ela não clicou, eu não perdi dinheiro. Você perdeu uma oportunidade e você prejudicou o seu índice de qualidade do seu anúncio. Né? Então, se o teu anúncio aparece e ele não recebe um clique, é porque para a pessoa que pesquisou, ele não foi bom o suficiente para que a pessoa clicasse. Então, o Google vai dizer assim, opa, esse anúncio parece que não é bom. E se isso acontecer repetidas vezes, o Google vai começar a diminuir a pontuação do teu anúncio. Então, as pessoas, elas querem que apareça para elas um anúncio que seja exatamente aquilo que ela está pesquisando. Então, se ela está procurando sobre criação de site, o anúncio que vai aparecer para ela é sobre criação de site. Se ela está procurando ali sobre um serviço de tráfego pago, vai aparecer para ela um serviço de tráfego pago. Se ela está procurando sobre criação de um aplicativo, vai aparecer para ela anúncios sobre criação de aplicativos. Então, em cada grupo de anúncio desse, ele deve ser para um serviço específico da sua empresa, ou um serviço específico que você esteja oferecendo aí na internet, tá? Então, eu vou trazer agora aqui exemplos mais próximos a vocês. Vou pegar o caso aí de Leonardo, né? Que Leonardo, ele trabalha com fabricação aí de portas, com fabricação aí de janelas. Então, Leonardo, se eu falar alguma coisa errada aí do teu serviço, tu me corrige, tá bom? Beleza. Então, imagina que uma pessoa, ela vai no Google, tá? Eu sei que pode existir uma venda casada aí, mas imagina que uma pessoa vai lá no Google procurando sobre porta de madeira jatobá, certo? Não, vamos lá. Imagina que a pessoa esteja procurando por comprar porta. Você concorda que não faz... Ela quer comprar uma porta. Então, você concorda que não faz sentido aparecer para ela um anúncio de uma janela? Ela quer uma porta, ela não quer uma janela. Então, aqui, o anúncio que tem que aparecer para ela é porta. Tá? Somos uma fábrica que produzimos portas personalizadas para você,
na madeira X, Y, Z, certo? Então, essa pessoa, quando vê um anúncio falando de porta, ela vai se conectar, porque é porta que ela está procurando. Então, o grupo de anúncio, eu acho que alguém levantou a mão, eu não estou vendo, tá? Porque eu só estou vendo minha tela. Desculpa, depois eu falo. Show. Então, se você tem um serviço de venda de porta, você cria um anúncio para venda de porta, tá? Um grupo de anúncio que as palavras-chave vão ser referente à venda de porta e os seus anúncios eles vão falar de porta, tá? Aí, se você tem um outro serviço que é para janela, então você vai criar um outro grupo de anúncio que vai ser para vender janela. E ali, todas as palavras-chave vai ser relacionado à janela. E por aí vai. E a gente ainda pode detalhar isso ainda mais. Imagina se na fábrica lá de Leonardo, ele fabricasse portas, mas por algum motivo, as pessoas quando pesquisassem por comprar uma porta, elas iam em busca de uma determinada madeira. Né? Então, como a gente sabe, tem jatobá. Então, se Leonardo quisesse afunilar ainda mais, ele poderia criar um grupo de anúncios de portas com madeira jatobá, portas com madeira, sei lá, pau-brasil, estou inventando aqui, tá, Léo? Não sei não. Portas com madeira cupim, come tudo. Então, ele ainda poderia criar grupos específicos para cada porta dessa que é feita com uma determinada madeira. Então, vocês conseguiram entender por que a gente cria campanha, grupo de anúncio e anúncio? Deu para entender essa organização? Sim, sim. Leandro, tu ia falar alguma coisa aí? Isso. Bom, pegando o exemplo de Leonardo, vamos supor, Leonardo não fabrica porta de vidro, é só porta de madeira. Aí onde é que eu botar negativo? Se a pessoa escrever porta de vidro, eu não quero que encontre o site do Leonardo. Então, lá quando você vai criar a tua campanha, tem uma parte, tem um som aí vazando. Acho que era de Valdir. Quando você vai criar lá, quando tu vai criar lá a tua campanha, você coloca as palavras-chave que você quer que o seu anúncio apareça, mas tem uma parte lá chamada palavra-chave negativa, que você diz ali quais termos você não quer que o seu anúncio apareça para aquela pesquisa. Que é feito o exemplo que tu deu. Leonardo não vende porta de vidro. Então, ele pode ir lá nessa parte negativa e dizer assim ao Google, Google, quando alguém procurar pelo nome vidro, qualquer outra coisa, mas que contenha o nome vidro, não mostra o meu anúncio, porque eu não vendo porta de vidro. Minha porta é de madeira, tá? E se tiver outro tipo de porta além de vidro, porta de... MDF, sei lá. MDF. Pronto. Já negativa é MDF também, porque ele já não apareceria. Certo? Fala aí, Valdir. Beleza. Valdir? Acho que Tá escutando? Tá escutando? Estou escutando. Pergunta tá errado. Ó, o meu é a dúvida oposta do Leandro. E se tiver uma interseção entre isso? Por exemplo, porta e janela. Quando ele... eu tenho mesmo, eu vou construir uma casa, eu quero porta e janela. Eu vou ter que criar um terceiro anúncio para essa interseção? Não, assim, veja, se para você faz sentido que um grupo de anúncio fale de porta e janela, você pode criar em um grupo de anúncio só, certo? Se para vocês fizer sentido. Vamos pegar o teu exemplo, que tu trabalha aí numa transportadora de carga rodoviária. Lá você tem mais de um serviço ou só um serviço? Tem mais de um serviço. Quais são? Me fala aí. Logística, tem paletização, tem armazenagem e tem o transporte, né? Pronto, vê só. Então, tu concorda que a paletização, uma pessoa que vai procurar por paletização, é um pouco distinto do transporte? Sim.
Não é isso? É Pronto. complemento, né? É um complemento, mas assim, talvez o cara que quer levar uma carga de Pernambuco para Minas Gerais, ele está preocupado com o transporte, certo? Uhum. Mas a paletização e o armazenamento, os dois são serviços diferentes, mas os dois estão muito juntos ali, não é? Ou eu estou errado? São complementares, né? São complementares. Então, talvez a paletização e o armazenamento, você já percebeu que o teu público, o teu cliente, quando vai procurar por isso, ele já procura por isso em conjunto. Então, você pode não separar. Você vai juntar os dois, tá? Essa questão de separar em grupo de anúncios é para você não misturar em grupos de anúncios coisas que não fazem sentido, certo? Feito eu expliquei ali, que eu dei o exemplo de criação de sites e anúncios no Facebook. O cara que está procurando criação de site, ele quer criar site. Ele não quer fazer anúncio. E o cara que está procurando anúncio no Facebook, ele não quer criar um site, ele quer fazer anúncios no Facebook. Tá? Quando eu falar sobre as palavras-chave, vocês vão entender ainda mais porque é importante a gente dividir esses grupos de anúncios. Porque é dentro do grupo de anúncio que a gente define a palavra-chave. Eu digo assim, olha, Google, nesse grupo de anúncio, tu só vai mostrar os meus anúncios se as pessoas digitarem algo que tenha relação com essa minha palavra-chave. Porque eu fiquei. A primeira tipo de empresa que eu pensei sobre anunciar no Google é essas lojas que está muito comum de eletrônico, que o camarada tem 200 produtos para anunciar. Aí como é que ele faria isso? Vários grupos de anúncios, cada segmento é um grupo de anúncio, eletrônico, caixa de som. Veja, o que acontece? Vamos lá. A rede de pesquisa, ela é uma rede bem específica, tá? Então, nesse caso lá, você ou dividiria o grupo de anúncio por categoria, tá? Então, por exemplo, a categoria eletrônico ali. Aí você teria outra categoria, além de eletrônico, tem o quê? Categoria som. Só que, concorda que esses anúncios, eles teriam que ser genéricos. Eles não seriam por produto. Seriam anúncios mais genéricos. Se você quisesse anunciar o produto, então você teria um grupo de anúncio para um produto, falando de rede de pesquisa, tá? E as palavras-chave seriam especificamente para aquele produto. Mas para uma loja que tem muito produto, não faz sentido ela criar um anúncio para cada produto desse, entendeu? Quando a pessoa quer trabalhar em nível de produto, normalmente o pessoal vai para o Google Shopping, que lá no Google Shopping a pessoa pode jogar produto a produto. Deu para entender? Deu. Valeu. Talvez tenha ficado um pouco confuso aí, mas quando a gente vai criando as campanhas, vocês vão entender melhor. Augusta, tu tinha levantado a mão? Para perguntar que, na realidade, os anúncios eles fazem mais sentido se você tiver pelo menos uma página, né? Nem que seja uma página direto para o seu portfólio e tudo mais. Mas, por exemplo, se você quiser levar o cliente para o seu WhatsApp, você vai ter que ter essa página, nem que seja um LinkedIn da vida, e lá com o seu número para o WhatsApp, né? Porque você não tem como pegar o link do WhatsApp e já fazer um anúncio disso, não é isso? Ou seja, você sempre vai estar condicionado, sem ser, no caso, o shopping, né? A estar com uma página para anunciar. Show. Perfeito essa pergunta. Vamos lá. O Google, qualquer plataforma de anúncio, tem uma coisa chamada política de publicidade, certo? Ele tem uma série de regras que dita o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, por exemplo, é contra a regra do Google você criar um anúncio para quando a pessoa clicar, ele jogar para o teu WhatsApp para abrir uma conversa, certo? Você consegue fazer isso se você quiser, pode até passar, tá? Pode até ser aprovado esse anúncio. Mas quando o robô ele estiver fazendo uma varredura mais detalhada e perceber isso, ele vai bloquear o teu anúncio. Por quê? Porque isso não está dentro da política do Google, certo?
O Google, ele quer promover a melhor experiência para o usuário dele. Então, se coloca, Augusta, no lugar agora do cliente, na pessoa que está indo lá no Google pesquisar. Então, imagina que tu quer comprar um celular, certo? Imagina que tu quer comprar um celular. Um celular não é um bom exemplo, não. Não, mas vamos deixar. Imagina que tu quer comprar um celular. Tu concorda? Vocês não? Ah, não. É porque eu estou usando a webcam, não. Tu concorda que quando tu tá indo no Google, tu tá indo fazer uma pesquisa, o Google ele é uma rede de pesquisa, não é? O nome do Google não é uma rede de compra. Não é rede de compra. O Google é uma rede de pesquisa. Então, quando tu tá indo lá no Google, tu tá indo para pesquisar alguma coisa. Tu tá querendo coletar informações. Então, quando tu faz uma pesquisa e aparece um anúncio, e tu clica naquele anúncio, tu quer saber mais detalhes. Então, a melhor experiência é tu cair em um site, que nesse site você vai ter uma série de informações sobre aquele produto que você pesquisou, e se você tiver interesse, você vai comprar ou você vai falar com alguém no WhatsApp. É uma decisão tua de ter esse interesse, certo? Se tu clica no anúncio e abre logo uma conversa do WhatsApp, isso não vai te propor a melhor experiência, porque tu não tem mais informação, tu já vai entrar ali numa negociação de compra. O cara já vai querer te vender, entendeu? Então, as pessoas que fazem isso, que clica e vai para o WhatsApp, essas pessoas perdem muita venda, perdem muita conversão, porque o usuário ele tende a sair e fazer uma outra pesquisa para ler o site, entender melhor e depois decidir se vai comprar ou se vai falar com alguém. Aí, respondendo a tua pergunta, agora de forma mais direta. Eu respondi de forma indireta para te explicar, mas respondendo de forma mais direta. Sim, o ideal é que você tenha um site e que esse site dê todos os detalhes sobre aquele produto ou aquele serviço que você está ofertando. Tranquilo? Fala aí, Leandro. E só continuando o que você está falando, um exemplo, o meu pai não tem nem Instagram nem LinkedIn. Vamos supor que tu faz um anúncio do Google para tua página no LinkedIn, do Instagram. Meu pai não vai entrar, porque ele não tem. Então tu vai acabar perdendo dinheiro também. Perfeito. Por isso que é bom você realmente ter a sua página, né? Seu site. Perfeito. Exatamente. Isso aí. Se o cara não tiver. E outra, até porque é contra também a política de publicidade do Google, tá? Lá na política, o Google não vai querer que você mande para um LinkedIn, que você mande para um Instagram. Pode até passar, mas não é isso que ele quer, porque ele quer prover a melhor experiência para o usuário. E a melhor experiência é mandar ele para dentro de um site. Tranquilo? Show aí? Alguma dúvida em relação a isso? Oi, Gleison. Oi, Gleison. A gente tá te escutando, não. Alô, alô? Alguém tá escutando o Gleison ou não tô? Não, acho Não. que Estão escutando agora? Agora sim. Voltando aqui para a questão das palavras-chave. As palavras-chave têm que ser exatas com o planejador de palavras-chave. Tem que estar exata. Cada pesquisa, a pesquisa tem que estar exata para quando for organizar o anúncio. Não sei se deu para entender a pergunta. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Vê, tu falou assim, a palavra-chave ela precisa ser exata com um planejador de palavra-chave, não é isso? Isso mesmo. Tá, vamos lá. O planejador de palavra-chave é uma ferramenta do Google que eu mostrei para vocês na primeira aula. Vocês lembram? Que dá o volume de pesquisa, se tem pessoas procurando sobre aquele termo. Então, aqueles termos ali é o que o Google está dizendo assim, gente, tem pessoas procurando por esse produto e elas usam essa expressão aqui quando elas digitam lá no Google, tá? Então, o Google ele pega um histórico das principais combinações e sugere para vocês. Aí, respondendo a tua pergunta, Gleison, não precisa ser exatamente igual como está lá, entendeu? Mas, se você coloca de uma forma mais próxima,
Isso vai facilitar o Google para ele entender o termo de pesquisa, certo? Na próxima aula, a gente vai falar muito sobre palavra-chave. E eu vou mostrar para vocês que existem 3 tipos de correspondência de palavra-chave. A ampla, a de frase e a exata, certo? Então, quando a gente vai configurar a palavra-chave, a gente pode configurar de forma ampla, exata e de frase. E eu vou explicar para vocês quando usar cada uma delas e qual é a diferença de cada uma delas. Se vocês entenderem isso aqui, que eu vou explicar só na próxima aula, se vocês entenderem não, né? Quando eu explicar e vocês entenderem. Isso aí. Vocês vão ver que vocês vão configurar o anúncio de uma forma tão perfeita que vai ser muito difícil não dar certo. As pessoas erram muito nisso aqui também, em como configura as palavras-chave. Então, vê que é uma sequência de coisas que as pessoas acabam errando. Os objetivos que elas querem alcançar, a estrutura de campanha, como configurar a palavra-chave. Quando eu pego lá na agência uma conta para analisar de algum possível cliente, e eu vou ver como ele configurou a conta, ele sai errando nisso tudo. Não definiu o objetivo certo, não criou a estrutura de campanha correta, configurou as palavras-chave de forma errada. Por isso que o cara não tem resultado. Aí a gente pega a campanha dele, descarta tudo, cria uma do zero, dentro de todo esse padrãozinho, a campanha dele tem resultado. Fala, Leandro. Uma coisa engraçada que já aconteceu comigo, a gente tem um cliente que é de asilo para, né, pousada geriátrica. O povo escreve muito asilo errado, asilo com Z. A gente começou a botar asilo com Z também na palavra-chave, porque o povo escreveu errado e para aparecer também. A gente escreveu asilo com S e asilo com Z. Não sei nem se é certo, mas como a gente viu o povo escrever muito errado, a gente deixou errado também a palavra-chave. Vê só. O Google hoje ele está extremamente inteligente a ponto de você não precisar fazer isso, tá? Antigamente eu fazia isso também. Eu colocava variações. Hoje em dia não precisa. Porque quando você colocar com Z ou com S e o cara pesquisar lá com Z ou com S, o Google ele vai identificar o que é aquela palavra-chave e ele já vai relacionar o que é aquele termo que a pessoa digitou e ele já vai relacionar a tua palavra-chave. É a mesma coisa de tu querer colocar uma palavra-chave assim com o nome cômodo. Tu não precisa colocar com acento, entendeu? A pessoa pode não, ou tu pode colocar com acento e a pessoa pesquisar sem acento e o Google vai entender que é aquela palavra-chave, tá? Então, tanto é que se tu colocar com acento e sem acento, o Google ele vai dar uma recomendação que é o seguinte: olha, você está com palavras-chave redundantes. Corrige isso, ele vai mandar tu tirar uma, tá? Por quê? Ele vai mandar tu tirar uma. Estou começando a entrar em umas questões mais técnicas. Quando uma palavra-chave tua, ela dispara um anúncio, ela venceu um leilão. Ela venceu um leilão relacionado a outras palavras-chave. Então, tu está pontuando bem uma palavra-chave tua, mas ao mesmo tempo, tu está pontuando ruim uma outra palavra. Então, tu fica bom em uma palavra e ruim em outra. Por isso que não é bom usar, entendeu? Usa uma só, que quando ela disparar, o Google já vai reconhecer. Oi, Gleison. A gente não está te escutando, Gleison. Alô, alô. Continuamos sem escutar, Gleison. Agora tá escutando? Agora a gente tá escutando. Tá. Eu falei isso aí, como o Leandro acabou aí, eu trabalhei na venda no Shopee e a gente colocava uma palavra-chave no anúncio, aí uma palavra errada tinha um resultado. Porque o pessoal pesquisava muito uma palavra errada, uma letra errada, como o Leandro falou aí nessa questão da palavra-chave. Uhum. No Shopee, eu confesso a você que eu não sei como é que funciona a inteligência do search dele, da pesquisa. Tá? Mas no Google tu não precisa
Agora você não precisa mais fazer isso. Oi, Augusta. No caso, isso que você falou de pontuar mais com as palavras assertivas que o pessoal realmente está procurando e pontuar menos. Se você estiver pontuando menos, significa que ele vai começar a rodar menos o seu anúncio, porque aí ele já entra na classificação como se fosse um anúncio ruim, que não converte? Vê, em relação à palavra-chave, não. Em relação ao índice de qualidade, sim. Tá? Se o teu índice de qualidade do teu anúncio começa a cair ali, você pode participar de menos leilões para aparecer, certo? E os custos dos cliques, o CPC que você perguntou, eles começam a ficar mais caros se o teu índice de qualidade está ruim, certo? Mas a gente está começando a entrar em uma discussão aqui, galera, que está já avançando de onde a gente está, certo? A gente ainda vai começar a criar campanha, mas vocês estão começando a... A gente já está em outro nível, esse papo agora. Oi, Léo. Só uma dúvida. Em relação ao que você falou, exemplo, da empresa. Seria melhor, no caso, no grupo de anúncio, botar, já que eu mexo com porta e janela, botar porta e janela, ou um grupo de porta, outro grupo de janela? Veja só. Quando alguém vai... Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, tá? Certo. Quando um cliente chega para te comprar, que ele chega procurando uma porta, normalmente ele também quer uma janela ou não? Então, é 50% de cliente sim, 50% não. Pronto, perfeito. Então você vai ter que fazer um teste, certo? Você vai criar um grupo de anúncio de porta separado e um outro grupo de anúncio de janela e testar o resultado ali durante 30 dias, 60 dias. E depois você pausa os dois, cria um novo grupo de anúncio com tudo junto e testa também por mais 30 dias, 60 dias. E compara para ver o que deu melhor. Entendeu? Entendi, sim. Beleza. Internet, anúncios, pessoal, é muito teste, certo? Uma coisa que funciona bem para a empresa de Leonardo, ela pode não funcionar também para a de Valdir, certo? Uma estratégia que vai funcionar bem para a de Valdir pode não funcionar bem para a Augusta, nem para Leonardo. Então, vocês têm que ir testando e validando cada estratégia. Por isso, veja, aí eu vou começar a conscientizar vocês também de uma coisa. Por isso que muita gente não tem sucesso na internet, nos anúncios. Porque elas querem criar um anúncio hoje e querem amanhã já ter resultado. Aí, se amanhã não tiverem resultado, ela pausa e desiste. A pessoa cria um anúncio, passa 15 dias anunciando, aí diz assim, não está funcionando, só estou gastando dinheiro. Vou desistir disso e vou fazer outra coisa. Está errado. Ela não encontrou a estratégia certa que funciona para ela ainda. Então, ela tem que ir testando várias coisas, porque ela não tem nada validado. Ela precisa sair encontrando, testando e validando. Isso aqui não deu certo, descarta. Isso aqui deu certo, mantém. Olha, isso aqui que deu certo, eu fiz uma mudança e deu melhor, mantém. Isso aqui que deu certo, fiz uma mudança e não deu tão bem, descarta. É sempre assim. Você indo fazendo testes para encontrar o que funciona bem para você. Tranquilo? Isso aí. Então, vamos lá. Vocês estão me vendo, né? Não estão vendo minha tela não é isso? Sim, te vendo. Vocês estão me vendo, né? Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui. Eu vou abrir aquela conta que eu criei. Certo? Eu vou compartilhar minha tela de novo com vocês agora. E a gente vai criar um anúncio agora. Tá? A gente vai fazer um passo a passo de uma criação de anúncio. Quando vocês estiverem vendo aí, vocês me falam. Vendo a minha tela. Beleza. Show. Vamos nessa. Então, como eu mostrei para vocês, para criar um anúncio, a gente vai seguir uma estrutura. Primeiro, cria a campanha.
Depois que criou a campanha, cria um grupo de anúncio. E depois que cria o grupo de anúncio, a gente vai criar o anúncio, certo? Então, dentro aqui da estrutura do Google Ads, aqui ao lado eu tenho a opção de campanhas. Então, eu entro nela. E como eu não tenho nenhuma campanha criada, ou eu clico aqui, ou eu clico aqui, tá? Então, eu vou vir aqui em nova campanha. A primeira coisa que ele vai fazer aqui é perguntar qual é o objetivo que eu tenho. O que é que eu quero alcançar? Se é uma venda dentro do meu site, se eu quero leads para mim solicitar orçamento, aquilo ali que a gente já conversou na aula passada, né? O tipo de anúncio que eu vou criar aqui é simulando um serviço para a minha agência de marketing, tá? Que é a de criação de sites. Então, eu vou dar esse exemplo e depois vocês podem sugerir algum outro produto ou serviço e a gente vai fazendo aqui. Leonardo, Bruno, vamos criar agora para a minha empresa tal produto. Aí o Valdir diz, vamos criar para a minha empresa tal anúncio. E a gente vai criando, não tem problema não, tá? Mas esse primeiro aqui, para vocês entenderem, eu vou criar como se fosse um serviço de criação de site. Então, primeira coisa, quando uma pessoa ela quer contratar uma empresa para criar um site, o que ela faz? Ela não entra em um site e já compra esse site. Ela deixa os contatos dela para receber um telefonema, conversar, tirar dúvidas, solicitar um orçamento. Então, significa que a gente está atrás de quê? De um lead, de uma pessoa que deixa os contatos, né, para a gente iniciar uma conversa. Então, o meu objetivo aqui, é lead, potencial cliente. E aqui ele vai perguntar, olha, o Google ele tem diversos canais. Tem a rede de pesquisa, rede de display, shopping, YouTube, Discovery. Você quer que seu anúncio apareça onde? Aí eu vou dizer, eu quero na rede de pesquisa. Quando a pessoa digitar lá em empresa de criação de site, eu quero aparecer. Então, eu vou escolher aqui pesquisa. Aí ele agora vai me perguntar o seguinte, selecione como pretende alcançar o seu objetivo. No meu caso aqui, eu quero que as pessoas visitem o meu site. Aí ele vai perguntar aqui o site. Eu vou botar aqui comunicamais.com.br. Eu tenho até uma página que é uma landing page só disso. Eu acho que é assim, criação de site.php. Deixa eu ver se é isso. É isso aqui. Então, eu vou colocar isso aqui, esse site, que é a minha página do meu serviço de criação de site. Aí ele pergunta, olha, você quer que a pessoa ligue também para você? A pessoa veja no seu anúncio o número de telefone para você? Sim. Então, eu vou escolher aqui Brasil, e eu vou colocar o telefone, vou colocar qualquer número aqui, tá? Aí, visitas na loja, não, eu não tenho uma loja. Transferências de aplicativo, não. Envio de formulário de potenciais clientes, eu poderia colocar essa opção, mas eu não vou marcar, tá? Desconsidera essa questão aqui de conversão, a gente vai ver isso mais lá para frente, isso é mais avançado. Segura aí, gente, tem alguém levantando a mão, mas eu não estou vendo vocês, tá? Estou só escutando barulhinho. E aqui agora eu vou dar um nome para minha campanha, certo? Eu gosto de seguir uma estrutura aqui quando eu vou criar o nome da minha campanha. Por quê? Porque se eu tiver diversas campanhas, eu vou conseguir identificar através do nome que campanha é aquela. Então, normalmente, eu coloco assim uma sigla de KM, que isso é de Comunica Mais, tá? Ou BV, que é de Bruno Valois. Por quê? Porque mais de uma pessoa dentro da empresa, ela pode criar campanhas, né? Vamos supor. Então, se eu ver uma com o nome BV, eu já sei que foi criada por mim, Bruno. Isso é uma organização minha. Então, eu boto assim, BV. Eu gosto de colocar o objetivo da minha campanha aqui, para eu saber. Qual foi o meu objetivo? Foi lead. Aí eu digo, isso aqui. Eita, poxa. Cliquei para voltar aqui sem querer. Deixa eu configurar aqui novamente.
Brasil. Tá o telefone aqui. Aí aqui normalmente eu boto assim, uma estrutura. BV, aí eu boto uma barra, lead, para eu saber que é uma campanha de captação de lead. Aí na rede de pesquisa, aí eu coloco assim, search, para eu saber que é da rede de pesquisa. E eu gosto de botar a data que eu estou criando a campanha. Porque na hora que eu for olhar essa campanha, eu já vou bater com a data também. Dizer, opa, eu criei essa campanha no dia 5, hoje é dia 15. Então já se passaram 10 dias. Como é que está o desempenho dessa campanha? Então eu gosto de fazer isso, tá? E eu vou clicar aqui em continuar. Alguém pediu aí para falar. Alguém quer falar agora? É uma dúvida besta. Essa loja, você diz que tem lá para marcar, seria visita ao estabelecimento, né? Não necessariamente uma loja que tenha produto físico para vender. Para você botar horário, essas coisas. Não, é uma loja física, tá? E isso é mais se você tiver um ponto físico, depois você vai conseguir criar alguns tipos de campanha para levar pessoas até o teu ponto físico. Mas, por exemplo, o Léo, que vende porta, ele tem um showroom. Mas isso aí não faz muita diferença para a venda dele. Então ele não bota. Uma pessoa... Aí ele não bota lá. Isso é só para a pessoa ir lá ver o produto. Exatamente. Ali é opcional. Você bota o que você quer para aquela campanha. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Show. Então, vamos lá. Então, eu criei ali, né? Eu disse qual era a campanha. E vocês vão ver que o Google ele vai conduzir a gente em um passo a passo. Inclusive, quando a conta ela é nova, ele começa a tentar lhe guiar através desses pop-ups, tá? Só que eu vou desconsiderar isso. Eu vou sair dessas guias aqui. Eu vou seguir aqui com vocês. Então, uma das coisas que ele vai perguntar é o seguinte: olha, como é que você quer que a gente cobre a você? Aí ele vai dar algumas opções aqui, por clique, por conversão, por valor de conversão. Por enquanto, gente, desconsidera isso. A gente vai dizer que é por clique, tá? Para mim, o melhor cenário é por conversão. Mas a gente só consegue habilitar essa opção se a gente configurar uma conversão. Mas a gente vai fazer isso em outro momento. A gente não vai fazer agora. Então, diz clique. Diz aí que é clique, tá? Você pode definir aqui, ó, um valor que você gostaria de pagar por esse clique, mas no começo de campanha eu não recomendo vocês fazerem isso. E eu vou explicar o porquê. As pessoas, elas pensam assim: o Google eu pago por clique. E ele está me perguntando quanto é que eu estou querendo pagar no clique. Eu vou dizer, eu quero pagar 10 centavos. Eu quero pagar 10 centavos no clique. É o melhor cenário, concorda? E eu ainda poderia dizer assim, não, eu quero pagar 1 centavo no meu clique. E você pode falar isso. Só que o teu anúncio ele nunca vai aparecer. Por quê? Porque o teu anúncio ele é um leilão, tá? Então, quando alguém pesquisar por uma palavra-chave que vai fazer com que o teu anúncio ele apareça, o Google ele vai pegar aquele conjunto de empresas que podem aparecer para aquela pesquisa e vai dizer o seguinte, ó, de todas essas empresas, vamos fazer um leilão aqui, que aí vai dentro da estrutura de lógica do Google, e dessa galera vamos escolher quem é que vai aparecer. Aí ele vai ter várias regras lá, e uma das regras é o valor do clique. Só que se tu coloca 1 centavo ali, tu nunca vai ganhar esse leilão. Então, tu nunca vai aparecer. Entendeu? Bruno, e quanto é que eu devo definir no meu CPC? Eu não sei. E nem você sabe. Primeiro, você anuncia, acompanha quanto é o custo do teu clique ali e entende quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar e só depois tu define. Por enquanto, no começo da tua campanha, deixa o Google definir o valor do teu leilão. Não define isso agora. Tu não tem informação suficiente para isso. Ou, uma outra hipótese é você ir lá no planejador de palavra-chave
colocar algumas palavras-chave para o teu produto e você vai ver que ao lado ele vai botar lá. Para você aparecer na primeira posição, valor mínimo que se paga, valor máximo que se paga. E você pegar o meio termo ali. Mas de todo jeito, eu não indico vocês fazerem isso no início de uma campanha. Deixa o Google definir, certo? Feito isso, a gente vem para essa opção aqui de rede. O Google ele vai perguntar o seguinte, olha, tudo bem, você disse que quer aparecer na rede de pesquisa, tá? Mas ele quer te dar uma outra opção. Você quer aparecer na rede de parceiros do Google? Deixa isso aqui marcado. Você quer aparecer na rede de display do Google? Desmarca isso aqui. Por quê? Se tua campanha ela tiver mal configurada, e provavelmente no começo ela vai estar mal configurada, se tu deixar essa opção de display marcada, o teu anúncio vai aparecer e uma porrada de site parceiro do Google, tá? Nesses blogs, nesses sites de notícia. E se tua campanha estiver mal configurada, ele vai aparecer em vários sites que não faz sentido para o teu negócio. Então, as pessoas vão começar a clicar ali, mas são cliques que não vão te gerar negócio, tá? Não vão te trazer cliente. Então, no início, não faz isso. Deixa essa opção aqui de parceiro, porque o Google ele tem alguns parceiros que utilizam a rede de pesquisa deles. Então, isso aqui você pode deixar, sem problema nenhum. Próxima coisa que ele vai perguntar é locais. Aonde é que você quer anunciar? Você quer anunciar em todo mundo? Você quer anunciar só no Brasil? Ou você quer anunciar em um local específico? Então, vou pegar um exemplo aí, mais uma vez, de Leonardo. Leonardo vende porta, né? Só que Leonardo, ele não vende porta online. Ou seja, se uma pessoa de São Paulo quiser comprar, assim, ele pode até vender, mas a pessoa tem que estar disposta em arcar com frete. Concorda, Leonardo? Sim, sim. Só que você entende que para o cara que está lá em São Paulo não faz sentido comprar uma porta aqui em Vitória para pagar um frete astronômico. Então, Sim. dessa forma, não faz sentido o Leonardo aparecer em São Paulo. Então, se Leonardo ele só consegue atender uma determinada região, aqui ele bota, por exemplo, Pernambuco. Aí ele escolhe aqui Pernambuco. Ou ele pode ser mais específico. Não, eu atendo Vitória de Santo Antão. Aí, ó, ele bota Vitória de Santo Antão e tira aqui Pernambuco. E pode ver que o Google até traz um potencial alcance aqui, ó. Vitória ele tem alcance de 500 milhões de pessoas, tá? Então aqui a pessoa vai definindo Pombos, Pernambuco. Vai ter algumas cidades muito pequenas que a gente não vai conseguir por aqui, tá? Aí tem uma forma aqui de fazer uma pesquisa avançada, que pode ser por local ou ainda pode ser por raio. Então, imagina por algum motivo que Leonardo queria botar assim, ó, Vitória de Santo Antão, vou botar aqui em quilômetros, num raio de 20 quilômetros. Aí ele ia trazer aqui, ó, nesse raio. E tem uma coisa assim mais interessante ainda, que eu gosto muito, mas aí é só em casos muito específicos, que a gente pode utilizar aqui por endereço. Então imagina que eu boto aqui, Rua Delmiro Gouveia, vou botar aqui, Vitória, ó, Vitória de Santo Antão, matriz. Então, ó, eu peguei a partir da rua, ó, essa aqui, ó, Rua Delmiro Gouveia, e criei um raio de 20 quilômetros. Poderia botar, ó, dessa rua, dentro de um raio de 1 quilômetro só. Aí ele ia pegar daquela rua para um raio de 1 quilômetro só. Tranquilo? Só que aqui eu vou deixar assim, Vitória de Santo Antônio em Pombos, por exemplo. Não, eu vou botar Pernambuco tudo. Aqui. Alguém levantou a mão aí. Fui eu, Bruno. Alguém quer falar? Oi, Tá Eduardo. me escutando? Estou Dá escutando. pra me escutar?
Ô Bruno, ele Nada. informou que Vitória de Santo Antão seria 500.000 de pessoas. Isso seria alcance ou impressões? Ó, ali é alcance, é público, tá? Mas Que Vitória não isso aí tem. tá estranho, né? Isso aí tá estranho, essa informação, Porque porque Vitória tem. Vitória tem bem menos que 500.000, né? Exatamente. Mas aqui é alcance, ó. Ah, a gente tá com dúvida, a gente coloca aqui, ó, ele diz, ó, o alcance é uma estimativa de número de pessoas que se encontram na localização selecionada ou que demonstraram interesse nela. Ó, tá, isso aqui é interessante. É o seguinte, vê o que ele está falando. O alcance é uma estimativa do número de pessoas que se encontram na localização selecionada, ou seja, tem pessoas que moram em Vitória, tem pessoas que não moram em Vitória, mas vêm para Vitória, e tem pessoas que têm interesse em Vitória. Então, imagina pessoas que foram no Google e disseram assim, que são pessoas de Recife, por exemplo, e disseram assim, constantemente ela faz comprar carro em Vitória de Santo Antão, comprar casa em Vitória de Santo Antão. Então, ela demonstrou interesse na cidade. Então, esse alcance é baseado nessa estimativa que ele faz na região, tá? Então, isso aqui é relacionado ao alcance. E quando a gente vai criar a campanha, a gente pode dizer, não, ó, eu quero para pessoas que têm interesse na localização, que estão nessa localização. A gente vai conseguir definir isso. Tranquilo? Tranquilo? Show, valeu. Alguém falou de novo aí. Cícero. Bruno, é o Cícero. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Google tem um público mínimo para ele entregar? Tem. Todas essas fontes de tráfego, ele tem um público mínimo, tá? Na rede de pesquisa, Cícero, o público mínimo o Google sempre vai ter, certo? Se você botar para uma Mas cidade... tu não tem essa base em métricas não é? Ó, eu não tenho. Assim, 5.000, 2.000. Eu consigo te falar o seguinte, numa rede de display, por exemplo, quando a gente vai criar um público lá, o Google ele precisa pelo menos de um número de 1.000 pessoas para conseguir entregar. Abaixo disso ele não consegue. Entendeu? Para uma rede de display ali. É que eu fiz uma campanha aqui no Google, aí tinha 10, 12 mil pessoas. Aí quando eu comecei a colocar as palavras-chave, aí foi caindo esse interesse. Aí eu acho que ficou pertinho de 2.000 e ele não conseguiu mais entregar. Eu acho que é porque a região aqui é muito carente de Google Ads, em poucas pesquisas, né? Uhum. Acho que tem isso também, de localização, ou não? Vê só. Seguinte. Na rede de pesquisa, eu não acredito que ele precisa de um limite. Na rede de pesquisa, ele precisa de um volume. É diferente, né? Limite é um limite de pessoas, volume é a quantidade de pessoas pesquisando sobre aquele termo ali. Então, por exemplo, se você faz uma campanha que tem pouco volume de pesquisa e você coloca o seu anúncio ali, se ninguém pesquisar, a tua campanha ela não roda. Mas se uma pessoa pesquisar, 10 pessoas pesquisar, o teu anúncio ele vai aparecer, porque é baseado em volume de pesquisa. Foi isso que aconteceu mesmo. Foi só um teste que eu fiz aqui, que a cidade é bem pequena, eu fiz um teste com a palavra-chave e realmente o volume foi muito baixo. Não era só isso mesmo, viu? Obrigado aí pela atenção. Mas o teu anúncio não apareceu de forma nenhuma, não gastou nada. Não gastou nada. Então é porque realmente, nada, no período que tu anunciou, Cícero, ninguém pesquisou. Isso, foi isso que aconteceu mesmo. Aí eu fiquei curioso, quando você tocou no assunto aí, eu lembrei dessa campanha. Show. Valeu, obrigado. Valeu. Outra pessoa levantou a mão ou não? Moisés? Fala, Moisés. Foi eu, Bruno. Não é porque, assim, eu estava olhando aqui, eu estava observando a pergunta do Cícero, aí eu queria entender assim, né? Assim, pelo que ele falou que ele falou que ele começou a adicionar as palavras-chave e o público foi caindo. Aí eu queria saber como é que acontece isso. Se eu adicionar, por exemplo,
5 palavras-chave, o meu público ele pode cair, pode diminuir. Não, na verdade não. Eu acho que o que o Cícero quis dizer, se eu tiver errado, Cícero, me corrige, foi mais em questão da percepção dele. Ele disse assim, poxa, eu botei essas palavras-chave, eu fui afunilando as minhas palavras-chave. Por exemplo, ele estava com a palavra-chave num formato muito amplo. Aí ele foi afunilando, deixando mais específico as palavras-chave dele, e o anúncio dele começou a não rodar, porque ficou muito específico as palavras-chave. Foi É isso? isso mesmo, Bruno. Foi isso mesmo. Pronto. Show. Ficou bem específico, não pesquisavam as pessoas. Uhum. Show. É aquela história, né, que a gente estava falando. Imagina que Leonardo coloca uma palavra-chave assim, fábrica de móveis. Vê, fábrica de móveis é bastante coisa, concorda? Armário, mesa, cadeira. Só que aí ele começa a funilar, dizendo assim, fábrica de guarda-roupa. Aí não é mais móveis, é só guarda-roupa. Mas de repente o cara diz assim, fábrica de porta de guarda-roupa. Opa, já está afunilando. Então a quantidade de pessoas que pesquisam pelo aquele termo mais específico é menor. Então pode chegar a um ponto de não rodar, se a pessoa for extremamente específica. Tá? Se a cidade for pequena, aí é que tem chance mesmo de não rodar. Deu para entender aí, Moisés? Eu posso até dar um exemplo, Bruno. Por exemplo, quando eu estava em palavras de boca de funil, sobre energia solar, como funciona a energia solar, o que é energia solar, teve uma boa busca. Quando eu comecei com palavras mais profundas, orçamentos, como comprar energia solar, onde comprar, ficou menos as pesquisas. Que as pessoas estavam buscando mais boca de funil. Uhum. E vinha um lead desqualificado, entendeu? Entendi. Aí eu tentei pegar um lead de uma qualidade melhor, mas acabou que eu fiquei sem opções. Porque a região, realmente, os leads são desqualificados ainda. Tem que ter uma educação maior. O energia solar, Cícero, é um serviço... Consegui entender, viu, Bruno? Oi? Consegui entender agora. Show. Energia solar, Cícero, só para complementar um pouquinho aí, é muito topo de funil, o que gera muito volume. Então, o que é que eu recomendaria? Trabalhar topo de funil e depois um remarketing de benefício para convencer o cara a fechar, entendeu? Eu acho que funciona É isso bem mesmo. esse jogo aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ótimo, obrigado. Aí aqui você define o local, certo? E você pode especificar aqui algumas opções. Eu não vou entrar em detalhes nisso agora, mas deixe marcada essa opção aqui, que é a recomendada pelo Google, tá? Presença ou interesse e aqui presença. Mais para frente a gente entra nesse detalhe. Idiomas. Ele vai vir o idioma nosso, padrão, mas eu recomendo vocês colocarem inglês e eu gosto de colocar também espanhol. Bruno, isso significa que quando uma pessoa estiver nos Estados Unidos, o meu anúncio vai aparecer para ela? Não. Isso é quando a pessoa estiver com o dispositivo dele configurado em modo inglês ou modo espanhol e ela fizer a pesquisa, também vai aparecer para ela. Por exemplo, Valdir foi professor de inglês durante alguns anos. Então, talvez naquele momento que ele era professor de inglês, para treinar, ele deixou o dispositivo dele configurado em inglês. Então, aqui eu estou dizendo, se a pessoa tiver com o dispositivo em inglês e tiver na minha região que eu segmentei, eu quero aparecer também para essa pessoa. Então, aqui, normalmente, eu gosto de deixar português, inglês e espanhol, tá? Segmentação de público-alvo. A gente não vai mexer nisso nesse momento, tá? Desconsidera. Mais definições aqui. Deixa do jeito que está também e vamos seguir. Pronto. Essa primeira etapa que a gente fez foi configurar a campanha, certo? A gente configurou as definições da campanha. Agora a gente vai definir o grupo de anúncio. Então ele diz aqui, qual vai ser o nome do grupo de anúncio? Então eu vou escrever aqui, criação de site. Criação de site. Então, esse meu grupo de anúncio, ele vai falar
especificamente sobre criação de site. Então, a gente criou a campanha e agora a gente vem para esse grupo de anúncio que é o de criação de site. Então, vamos aqui. Então, o Google, ele vai pedir algumas palavras-chave, certo? A gente vai conversar mais sobre palavras-chave na próxima aula. E quando vocês entenderem isso, vocês vão ver que não vai ter como fazer um anúncio mal feito aqui no Google. O que são as palavras-chave? Eu vou voltar aqui para olhar para vocês um pouquinho. Vamos lá. Na rede de pesquisa, a pessoa, quando vai no Google, ela vai pesquisar por um termo, né? Empresa que cria site, agência de marketing de criação de site, ela coloca termos. E como é que o Google vai saber que o meu anúncio vai aparecer? Como é que o Google vai saber que é o meu anúncio que ele tem que mostrar? Vai ser a partir das palavras-chave que eu defini. Eu vou dizer assim, Google, eu quero que o meu anúncio apareça quando uma pessoa for lá na rede de pesquisa e digitar esse termo ou termos semelhantes a esse termo. Então, a gente coloca uma série de palavras-chave lá, tá? E o Google vai, de acordo com a pesquisa da pessoa, vai fazer uma correlação com as nossas palavras-chave para decidir se a gente vai aparecer. Então, voltando aqui para a nossa configuração do nosso anúncio, vocês estão vendo minha tela, né? Agora sim. Estão vendo? Beleza. Então, aqui a gente vai colocar palavras-chave. Por exemplo, criação de site. Aí embaixo, a gente vai colocar aqui empresa que cria site. Aí a gente vai colocar aqui agência de marketing que faz site. Então, você vai colocar palavras que você acredita que as pessoas vão lá no Google pesquisar. Bruno, eu não tenho a mínima ideia de qual palavra-chave utilizar. Aí vocês vão lá no planejador de palavras-chave. Vocês estão lembrados do planejador de palavra-chave? Tô não, Bruno. Vou mostrar aqui para vocês. Vou vir aqui, ó. Vou abrir outra aba para a gente não perder isso aqui, tá? Vou entrar aqui na conta. Não, Bruno, eu esqueci de revisar a aula que você disponibilizou lá para a gente. Não tem problema não, vamos dar uma olhada aqui. Vou vir aqui, ó, ferramentas. Aí vou vir aqui, planejamento. Planejador de palavra-chave. Aí lembra lá que a gente configurou aqui, que a gente quer aparecer em Pernambuco. Pronto, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá, deixa eu voltar aqui. Ó. Planejador de palavra-chave, descubra novas palavras-chave. Aí eu vou escolher aqui Pernambuco, porque a gente configurou Pernambuco. Ele vai marcar aqui Pernambuco. E eu vou digitar a expressão aqui, ó. Criação de site. E vou clicar em obter resultado. O Google, ele vai me trazer aqui uma série de palavras-chave. Aí vamos lá, galera. Vamos botar a cabeça agora para pensar. Vê. Olha esse termo aqui, criação de site. Vocês acham que eu tenho uma agência de site, eu vou anunciar a minha agência, o serviço da minha agência. Na opinião de vocês, sem medo de dar opinião, essa é uma palavra-chave boa ou ruim? Eu acredito que boa. Leonardo disse que boa. Quero outra opinião de alguém aí. Assim, na música, né? Porém, como você falou, aquele negócio de leilão, vai ter mais gente concorrendo, né? Show, beleza. Mas para tu é bom ou ruim? Boa. Boa. Valdir Leonardo disse que é boa. Queria escutar a opinião do... Tem que ver quanto vai gastar, né? Certo. Queria a opinião de mais alguém aí.
Alguém acha que é boa ou ruim? Fala, Cícero. Eu creio que é uma palavra que ela é boca de funil, vai depender do posicionamento da persona e da agência, né? Se você já quer pegar, se você quer disputar essa palavra na boca de funil, vai ser boa, mas eu creio que não. Acho que não é interessante não, nesse momento. Para tu é ruim, então. Se eu já quero pegar o cara pronto para fazer o site, tem outras palavras melhores aí. Perfeito. Então, para Cícero, é ruim. Queria mais uma opinião, pelo menos, para a gente ter 4 opiniões aqui, né? Para empatar, desempatar. Esperando mais alguém aí. E aí, Moisés? É bom ou ruim? Bora, meu povo. Aí é nessa hora que a pessoa tranca o microfone e diz assim, eita, eu fui ali buscar água, não estava não aqui. Entendeu? Acho que é boa. Boa? Show. Vamos lá. Vê. Isso aqui vocês vão começar a perceber com o tempo, certo? Vocês vão começar a perceber com o tempo. Vou compartilhar minha tela de novo com vocês. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês falam. De boas. Pronto. Vê só. Vocês têm que pensar o seguinte. Criação de site. Uma pessoa que vai no Google, é exatamente o que Cícero falou. Uma pessoa que vai no Google e digita criação de site, significa que essa pessoa está procurando uma empresa para fazer site? Talvez sim, talvez não, tá? Essa pessoa que botou criação de site, ela pode estar pesquisando por um tutorial ensinando a ela a fazer um site. Concorda? Essa pessoa que está digitando criação de sites, ela pode estar procurando por um construtor que cria sites. Então, isso aqui a gente está numa dúvida. A gente não sabe o que é que essa pessoa quer. Então, se o teu orçamento está pequeno e você quer uma coisa assim mais assertiva, você precisa pesquisar por um termo que seja mais assertivo, como, por exemplo, empresa de criação de site. Porque se a gente coloca só criação de site, vê as ideias de palavra-chave que a gente vai ter. Wix, criar site, vê, esse cara não está procurando a empresa. Esse cara que procura Wix, ele está procurando a plataforma de criação de site. Então, ele não está disposto a pagar 3 mil, 2 mil reais no site. Ele quer pagar aqui 87 reais por mês, 50 reais por mês e criar o próprio site dele, tá? Desenvolvimento de sites. Vê, talvez esse cara esteja procurando uma empresa ou ele quer aprender a desenvolver site. Criação de site profissional. É uma incógnita. A gente também não sabe. Criar site WordPress. Talvez esse cara está querendo aprender a criar um site WordPress. Agência de sites. Esse cara, sim, está procurando uma agência que faz site. Né? É o que tudo indica aqui, porque ele especificou. Agência de site. Então, definir bem a palavra-chave vai garantir que sua campanha ela vai ser boa ou ruim. Por exemplo, aqui, empresa de criação de site. Nesse meu cenário, isso é bom. Agência de criação de site. Nesse meu cenário, isso é bom. Tá? Agência de site. Nesse meu cenário, eu sei que é bom. Então, muitas vezes a pessoa cria a campanha, coloca as palavras-chave e diz assim, mas eu botei as palavras-chave corretas. Não, você colocou palavras-chave que têm correlação. Mas fazia sentido para aquilo que você queria naquele momento? Para aquilo que você queria alcançar? Então, você tem que se fazer essas perguntas. Então, por exemplo, criação de site. Isso aqui é bom? Olha, isso não é bom aqui, tá? Isso não é bom. Então, o correto seria a gente não ter isso aqui. E como é que a gente vai fazer para ter mais variações de palavra-chave? A gente vem aqui e bota, por exemplo, aqui, empresa que cria site. Aí, bora ver as variações que o Google vai identificar que tem pra gente. Aí, vamos lá.
agência de criação de site, empresa de criação de site, criar site para empresa, criação de sites para empresa, criar um site para minha empresa. Isso aqui pode ser bom, mas pode ser ruim também. Empresa criação site, empresa de desenvolvimento de sites. Então, tudo isso aqui, ó, a gente poderia pegar e já ter como ideia aqui. Olha, isso aqui faz sentido para mim. Opa, eu vou copiar aqui e vou colocar aqui. E aí vocês vão fazendo essas pesquisas aí e vão definindo as palavras-chave de vocês. E aqui ao lado, ó, o Google ele dá uma estimativa. Ele está dizendo, ó, vocês vão ter 12 cliques, isso é uma estimativa, tá? Num custo de R$ 118,00 e um custo por clique de R$ 9,89. Meu Deus, Bruno, que clique caro. Isso vai depender de segmento para segmento. O meu segmento, ele tem cliques no topo que pode custar R$ 40,00, R$ 50,00, porque essas palavras-chave elas são muito concorridas, tá? Ah, Bruno, tá muito caro. Caro é uma coisa relativa. Uma empresa que vai criar um site, lá na agência, se a gente for criar um site, o preço médio de um site, tá, pessoal? O preço médio de um site ali, dependendo das funcionalidades, vai ser 2.800, 3.000, 4.000, 5.000. Então, a pergunta é, eu estou disposto a pagar R$ 50,00 para fechar um projeto de 5.000? Eu estou. Então, vocês precisam entender o quanto vocês estão dispostos para conseguir fechar. E a matemática correta é o seguinte. Quantos leads, eu já estou entrando aqui em um termo mais técnico, mas é interessante vocês entenderem isso. Quantos leads vocês precisam receber para conseguir fechar uma venda? Imagina que vocês conseguem identificar o seguinte, olha, a cada 10 orçamentos que eu recebo, eu fecho uma venda. Então, vamos lá. Imagina que o meu CPC, o meu custo da minha conversão é R$ 50,00. Estou estourando, estou jogando esse valor lá em cima. Tá? Para eu conseguir 10 conversões dessa, eu vou ter que gastar R$ 500. Concorda? Só que eu já sei que se eu receber 10 orçamentos, um eu fecho. Aí a pergunta é, vale a pena eu investir 500 para fazer uma venda de 2.000, de 3.000, de 5.000? Tá dentro do meu custo esses 500? Tá. Então, para mim, tá tudo certo. Então, eu estou disposto. Certo? Agora, se o meu produto é R$ 200 e eu preciso de 10 conversões para fazer uma venda, não faz sentido a minha conversão sair a R$ 50,00, porque eu estou gastando 500 para vender um produto de 200. Faz sentido isso para vocês? Sim, então, sim. Vocês precisam descobrir isso. Os números de vocês. Quantos orçamentos eu preciso receber para fazer uma venda? Quanto custa a minha venda? Quanto eu posso, naquela minha venda, quanto eu posso investir em marketing nela? Para mesmo assim eu ainda ter lucro. E aí vocês vão entender o que é que faz sentido para vocês. Tá? No mercado de Cícero de energia solar, é bem engraçado que, assim, quando a pessoa fecha um projeto, a lucratividade é boa. Tá? Só que as empresas, normalmente, quando vão investir no Google, elas querem gastar R$ 50,00 para fazer uma venda. Não faz sentido isso. Né? Não entenderam o negócio ainda, não. Não entenderam, As empresas não entenderam o negócio ainda. Pois é. Então, poxa, quanto é que tu vai... Aí eu vou chutar aqui, tá, Cícero? Eu sei que é um valor, eu não sei qual é o valor, mas vamos supor que a pessoa vende um projeto de energia solar ali e lucra naquele projeto R$ 10.000. Vamos supor que é um projeto ali de 30, eu não sei. Lucra R$ 10.000. Poxa, tu tá disposto a botar R$ 1.000 ali para fazer uma venda? Vale a pena para tu? Pô, Bruno, vale. Então investe 1.000. Não vale, eu preciso gastar 700. Investe 700,
vê quantos leads tu vai conseguir para converter em uma venda. Então, é esses números que vocês precisam entender, tá? Isso mesmo. Isso aí é a média mesmo, Bruno. 10, 12 mil. Projeto de 100 mil, às vezes lucra 20 mil. Vale a pena Pronto. você investir 1.000, 2.000 reais tranquilamente. Mas eles querem gastar 100, 200 reais. Entende? Isso é porque a gente. É porque talvez a gente nunca teve a oportunidade, sincero, de sentar do lado e colocar na ponta do papel. E dizer assim, olha, faz sentido isso para você? Aí o cara, vamos tentar para ver se funciona. Mas o pessoal É quer gastar verdade. 50, 100. Mas, enfim, vocês conseguiram entender como é que faz essa configuração para encontrar as palavras-chave? Sim, não é? Ou não? Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que existem 3 formas de configurar a palavra-chave. De forma ampla, de forma de frase e de forma exata. Tá? Exata. É assim mesmo. Exata. Essa forma que a gente está utilizando aqui é a forma ampla. Tá? Eu não gosto de usar dessa forma quando eu começo a criar uma campanha. Eu gosto de criar em correspondência de frase. Correspondência de frase é a gente colocar a palavra-chave entre aspas, certo? E existe também a correspondência exata, que é a gente colocar a palavra-chave entre colchetes. Cada forma dessa, ampla, exata e de frase, ela vai se comportar de uma forma diferente. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora, tá? A gente vai trabalhar só palavra-chave ampla por enquanto. Vamos entender que aqui a gente precisa colocar as palavras-chave que elas vão disparar os nossos anúncios. Feito isso, aqui embaixo, a gente vai criar o nosso anúncio, tá? Então, vamos lá. A criação do anúncio, eu quero voltar aqui para olhar para vocês. Lembra que eu falei assim, o seguinte, em cada etapa que a pessoa passa, a pessoa precisa fazer algo de maneira correta. Lá no começo, definir o objetivo correto, depois, configurar os grupos de anúncio da forma correta, depois, configurar as palavras-chave da forma correta e, por último, agora, a gente já está encerrando aqui, chegando nos finalmente, é configurar o anúncio de forma correta. O que é que eu mais vejo acontecer? Vê que coisa maluca. A pessoa passa por esse processo de criação de campanha, ele está parecendo ser longo, mas é porque eu estou explicando em detalhes para vocês, certo? Mas quando vocês forem criar, vocês vão ver que não é tão demorado. Só que quando a pessoa começa a criar o anúncio, ela vai ficando com preguiça. Criou uma parte, criou outra. E uma das últimas etapas é o anúncio. É o mais importante. Aí o cara chega na etapa do anúncio e escreve de qualquer jeito. Aí a pessoa chega lá e diz assim, cria o site, fale comigo, empresa de site. Eles criam um anúncio ridículo. E eu acho isso massa. Por quê? Porque enquanto a galera está criando anúncios ridículos, eu estou criando anúncios top de linha. E quando a galera for pesquisar que apareceu o meu anúncio top de linha e o ridículo do cara, a turma vai clicar no meu. Entende? Então, em todo esse processo, gente, a gente não pode ter preguiça. Por quê? Uma coisa que eu garanto para vocês. Todos os concorrentes de vocês, seja das empresas ou de alguém que vocês forem prestar serviço, ou dos próprios serviços de vocês, eles estão escrevendo anúncios ruins. E quando a gente escreve anúncios bons, a gente já sai na frente dessa galera. Então, essa não é a hora de ter preguiça, tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever o anúncio agora de forma preguiçosa para terminar rápido. Estou brincando. Então, vamos lá. Aqui, à medida que a gente for criando os nossos anúncios, o Google ele vai mostrando aqui para o lado, aqui do lado, como é que vai ficar, certo? Então, por exemplo, a primeira coisa que ele diz aqui, ó, caminho de visualização. Isso é mais uma questão de visualização, tá?
Por exemplo, a gente não está falando de criação de site, eu posso chegar aqui e posso botar assim, ó, criação site. Aí aqui do lado, ó, vai aparecer assim, ó, comunicamais.com.br/criação site. Então, o cara que está vendo o teu anúncio, ele já vai se identificar. Ele vai dizer assim, poxa, eu estou procurando sobre criação de site, e se eu clicar aqui, eu vou para essa parte de criação de site. É muito melhor do que a gente deixar sem nada. Porque aqui, ó, o cara simplesmente está achando que vai ir para um site. Mas quando eu coloco o nome aqui, e não precisa ser a URL certinha da tua página, tá? Isso é só uma questão visual, para o cara se conectar com você. Então aqui já aparece, comunica mais/criação/site. Alguém levantou a mão aí, pode falar. Oi, Bruno. Bruno, então, quanto mais eu faço o preenchimento desses títulos aqui, mais o anúncio fica bom, né? Exatamente. Mais o anúncio fica... É porque é o seguinte, Moisés, tu tem que pensar da seguinte maneira. Quanto mais informações tu preenche, mais informações o teu anúncio vai ter para aquele cara que está pesquisando. Concorda? Então, o cara que está procurando pela criação de site, quanto mais informação você passar para ele sobre aquele serviço, mais você vai convencer ele de que o teu anúncio faz sentido para ele, e se ele clicar ali, ele vai ter a resposta do que ele procura. Entende? Então, é questão de quantidade de informação que você passa para a pessoa. É a percepção do lado de lá. Perfeito. Detalhe, eu li em algum lugar, não sei se foi na documentação do Google, eu não sei se foi em alguma reunião com algum atendimento do Google, mas em algum lugar eu li que isso aqui ia acabar, que o Google ia tirar essa funcionalidade daqui. Por que eu não sei? Eu gosto dela, tá? Mas o Google, às vezes, eles descontinuam algumas funcionalidades. Perfeito. Agora, a gente vai colocar os nossos títulos aqui. A gente tem a opção de botar até 15 títulos diferentes. Qual é o primeiro erro que a galera faz? A galera chega aqui e bota assim, ó. Criação de site. Comunica mais. Fale conosco. E acabou-se. E termina e vem aqui para as descrições. Então, vê só. Aí o anúncio vai ficar assim, ó. Dessa forma aqui que vai aparecer. Fale conosco, criação de sites, comunica mais. Fale conosco, comunica mais, criação de site. Comunica mais, criação de site, fale conosco. Tá vendo que tá muito sem sentido isso aí? Aí eu vou colocar uma outra coisa aqui. Vou botar aqui assim, ó. Agência de marketing. Vamos ver se ele pega essas três combinações aqui, ó. Comunica mais, fale conosco e agência de marketing. Por quê? Porque se ele pegar essas três combinações aqui, o anúncio não vai fazer nenhum sentido. Porque em nenhum momento vai falar, ó, comunica mais, fale conosco, agência de marketing. O cara pesquisou sobre criação de site, a palavra-chave disparou o meu anúncio, e quando eu mostro o meu título vem sem nenhum contexto. Então, o que acontece? A galera não clica, vai no outro anúncio, em um anúncio que tem contexto. Aí a pessoa reclama, poxa, anunciei no Google e não funcionou. Não é que não funcionou, é que você fez da forma errada. Você configurou da forma errada. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer da seguinte maneira, vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem 15 opções de títulos, certo? Então, eu gosto de separar 5 opções para o meu primeiro título, 5 opções para o meu segundo título e 5 opções para o meu terceiro título. Então, aqui, ó, eu posso fixar, eu posso dizer ao Google, Google, eu quero que o que eu coloque aqui, ele apareça na primeira posição. Aí, os 5 primeiros, eu fixo para a primeira posição. Os 5 seguintes, eu fixo para a segunda posição.
Eu vou aumentar aqui a quantidade de títulos. Eita, desmarcou. Eu vou botar tudo já aqui. Então, os 5 primeiros eu coloco na primeira posição. 1, 2, 3, 4, 5. Os próximos 5 eu fixo na segunda posição. 1, 2, 3, 4, 5. E os últimos 5 eu fixo na terceira posição. Agora, eu vou escrever um anúncio que faz total sentido. Vocês concordam que uma pessoa, quando pesquisa sobre criação de site, empresa que cria site, criação de site, a primeira frase que aparece para ela é a mais importante, é a que vai conectar com ela. Então, nessa primeira posição, eu vou escrever algo relacionado ao serviço que a pessoa está pesquisando. Então, aqui eu posso botar assim, ó, criação de site, agência de criação de site, empresa de criação de site, criamos sites profissionais Eita, quase que dá. Eu ia fazer uma pergunta. Procurando uma agência de site, que aí eu já ia começar com uma pergunta, né? O cara foi lá no Google e procurou. Agência de site. Aí eu ia botar um anúncio assim, procurando uma agência de site, aí na cabeça dele ele já ia responder, sim, eu tô. Então eu já poderia receber um clique ali, né? Tira uma, só tirar a palavra uma. Pode ser aqui, ó. Procurando agência de site, aí o cara, opa, eu tô procurando agência de site. Então aqui, ó, eu tô botando uma expressão, uma frase que faça conexão com o que a pessoa pesquisou, certo? Na segunda posição, eu gosto de colocar ou um benefício do produto ou valorizar o produto de alguma forma, o produto ou a empresa. Por exemplo, já criamos 1000 sites. Um exemplo. Vou botar assim, equipe certificada. Gente, eu estou colocando assim palavras assim sem pensar muito, tá? Eu quero que vocês entendam o contexto de cada. Aqui eu vou colocar na primeira posição algo relacionado ao que a pessoa está procurando. Na segunda posição, eu vou criar uma força para o meu produto, eu vou falar bem da minha equipe, eu vou falar um benefício do produto. Então, aqui é um complemento que vai dar força ao serviço que a pessoa está procurando, tá? Então, aqui eu poderia colocar o seguinte, entrega rápida. Só que aqui eu tentaria utilizar o máximo desses 30 caracteres, porque quanto mais eu uso, mais espaço eu vou consumir na tela lá do Google e mais atenção eu vou chamar, tá? Então, nessa segunda posição, eu colocaria algo que reforçasse o meu serviço. E na terceira posição, é uma chamada para ação. É convencer o cara a tomar uma ação. Então, fale conosco agora. Solicite um orçamento. Orçamento sem compromisso. Acesse nosso site. Então, aqui, ó, vocês vão começar a perceber que o nosso anúncio ele começa a fazer sentido, a ter um contexto. Agência de criação de site, equipe certificada. Fale conosco agora. Aí, bora ver agora. Agência de criação de site. Oi. Você está colocando várias opções, no caso, né? Como se tivesse 5 opções para cada posição. Aí, no caso, elas vão aparecer
com a quantidade de anúncios que você vai botar. No caso, você vai botar 5 anúncios nessa campanha, por exemplo. Aí cada uma dessas opções vai aparecer num anúncio diferente? Boa pergunta, Augusta. Veja, eu falhei em não explicar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Lembra que quando... Eu vou pedir até desculpa por essa minha falha. Lembra que quando eu estava mostrando essa estrutura aqui para vocês, eu falei que a gente tinha uma campanha. Dentro da campanha, a gente tinha um grupo de anúncio. E dentro do grupo de anúncio, a gente tinha vários anúncios. Tá lembrado disso, né? Sim. Sim. O que é que acontece? O Google, ele quer que você crie vários anúncios. Então, quando eu vou criar um anúncio aqui, eu tinha uma opção de anúncio de texto expandido. Eu acho que o nome era esse. O que era isso? Ele me dava só 3 opções aqui, que era justamente essas 3, e 2 opções de descrição, que era as descrições que ficam aqui embaixo, descrição 1 e descrição 2. Só que quando ele fazia dessa forma, as pessoas só criavam um anúncio. E quando a pessoa criava só um anúncio, o Google não tinha como saber se aquele era o melhor anúncio do mundo. O Google queria que a pessoa criasse 3, 4, 5 anúncios diferentes, para ele poder fazer a variação e testar qual anúncio daria mais resultado. Só que o Google percebeu que as pessoas, elas eram preguiçosas, elas são preguiçosas. E se ele dava a opção da pessoa só criar um anúncio, a pessoa só ia criar um anúncio. Então, a partir daí, ela criou o que ela chama de anúncios responsivos, que são esses anúncios aqui, que ela dá várias opções de títulos e várias opções de descrições. E nessa variação de títulos e descrições, ele sai fazendo várias combinações diferentes para encontrar qual daquela combinação chama mais a atenção da pessoa e gera mais resultado, gera mais venda, gera mais conversão. Então, tanto é que a forma antiga de criar anúncio, o Google ele está tirando do ar, inclusive esse mês desse ano. Ele já avisou desde o ano passado. Desde o ano passado ele começou a dizer, gente, a partir do dia 20 de julho, vocês não vão poder mais, vocês só vão poder criar anúncios responsivos. O outro vocês não vão poder criar. Os que já tiverem lá, a gente vai manter, mas você não vai conseguir editar. Ele vem falando isso para a gente desde o ano passado. Esse mês agora, dia 20, encerra isso. Ou esse mês ou foi no mês passado, dia 20. Eu não estou bem lembrado não, tá? E agora a gente vai ter que usar o anúncio responsivo. Por quê? Porque ele dá várias variações aqui para a gente. E ele vai procurar qual dessa variação aqui dá mais resultado. E quando ele encontrar essa variação, ele vai começar a mostrar mais vezes ela. Porque ele sabe que aquela combinação está sendo muito boa, está sendo persuasiva. Tranquilo? Tranquilo, Augusta? Isso aí é bacana, viu? Beleza, vou correr aqui que essa aula já está bem longa, mas a gente já está bem no finalzinho. Então, a gente coloca a variação dos anúncios. Vocês estão vendo que está fazendo sentido aqui a frase, né? Está tendo um contexto na sequência. E agora ele dá 4 opções de descrição, tá? Os nossos títulos, ele só deixa até 30 caracteres, mas a descrição ele deixa 90 caracteres. E na descrição eu gosto de fazer a mesma coisa. Definir 2 para a primeira posição e 2 para a segunda posição. Para quê? Para criar uma sequência lógica. Então, aqui na descrição, eu tenho espaço aqui para aguçar mais a minha criatividade. Então, eu poderia colocar o seguinte. Somos uma agência com 10 anos de experiência em criação de sites. Poderia colocar assim, por exemplo,
Bora ver, acho que não vai dar, não. Certificado. Vai dar, não. Somos uma agência com 10 anos de experiência em criação de sites. Aí, enfim, aqui eu ia colocar algo para tentar completar o máximo de informação possível, certo? Então, na minha primeira posição, eu teria aqui, ó. Somos uma agência com mais de 10 anos em criação de sites. Poderia colocar assim, sites e landing pages. Porque não deixa de ser um site. Então, isso aqui seria a posição 1, aqui. Aí eu poderia criar uma variação para essa posição 1. Que seria mais ou menos assim. Deixa eu pensar. Possuímos profissionais Não, vou botar assim. Desenvolvemos sites profissionais em WordPress. WordPress é um framework, tá? Para desenvolvimento de site. Em WordPress. Mais de 1000 sites desenvolvidos. Beleza, então aqui nessa primeira posição, eu gosto de colocar algumas vantagens, algumas características, certo? Na última posição, eu gosto de passar uma segurança e fazer uma chamada para ação, tá? Então, eu poderia colocar o seguinte, por exemplo, já desenvolvemos sites para todo o Brasil. Solicite um orçamento sem compromisso. Eu sempre termino o meu anúncio com a chamada para ação. Solicite um orçamento sem compromisso. Porque quando o cara terminar de ler aqui, ele já diz assim, eu já pedi para ele solicitar um orçamento. Então, para ele clicar e solicitar um orçamento. Então, a outra segunda posição, eu vou criar uma variação disso aqui. Entendeu? Eu vou criar uma variação disso aqui. Fale conosco agora e solicite um orçamento. E aí eu modificaria também essa frase daqui. Tá? Para quê? Para que o Google ele pudesse criar uma variação do meu anúncio. Eu vi que alguém falou aí, mas dá só uma seguradazinha. E aqui, ó, o Google ele vai dando a eficácia do nosso anúncio. Ó, ele está dizendo aqui, ó, razoável, pode melhorar. Como é que eu posso melhorar? Torne títulos mais únicos, crie variação, inclua palavras-chave populares. O que é que ele quer? Ele quer que a gente coloque no nosso anúncio as mesmas palavras-chave que a gente colocou lá nas palavras-chave. Aí tem um hackzinho que depois eu vou ensinar a vocês com mais detalhes. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui uma chave, o Google ele vai botar isso aqui, ó, inserção de palavra-chave. Aí eu vou botar isso aqui, vou botar, iniciar cada palavra-chave maiúscula, vou colocar a minha chave padrão e vou aplicar. Ver o que é que aconteceu. Ele já botou aqui, ó, já confirmou que eu vinculei palavra-chave. O que é isso? Se uma pessoa digitou a nossa palavra-chave na rede de pesquisa, ele automaticamente vai pegar a nossa palavra-chave e vai colocar no nosso título do nosso anúncio, para a galera se conectar muito com o nosso anúncio. E se a pessoa não digitou, ele usa essa expressão aqui, criação de site. Entendi nada, Bruno. Relaxa. Esquece isso. Outro momento vocês vão entender. Então, vou botar aqui só criação de site. Então, feito isso, eu vou clicar aqui em concluir e, ó, meu anúnciozinho está pronto. Eu vou clicar em seguinte. Ele vai pedir para eu criar algumas extensões no meu anúncio. Eu não vou falar de extensão agora, mas é muito importante também.
Aí ele vai me dar um resumo aqui de quanto eu vou investir. Vou clicar aqui em seguinte. E agora ele está verificando se meu anúncio tem algum erro. Ele achou o erro. Ó. Orçamento, valor obrigatório. Ou seja, aqui eu não defini. Cliquei aqui, orçamento, eu vou. Ele está perguntando quanto é que eu vou gastar diariamente. Eu botei aqui, R$17,60. Orçamento. Posso chegar aqui e dizer, ó, eu vou usar R$10 por dia, por exemplo. R$10 por dia, tá? E agora ele está verificando aqui. Show. Ele pediu para a gente corrigir algumas coisinhas, mas isso é extensão, a gente não vai mexer em extensão, e a conversão, a gente não vai mexer em conversão agora. O resto está tudo certinho e, aqui era para publicar a campanha. Feito isso, a gente encerra a criação dos nossos anúncios, do nosso anúncio, tá? Então, gente, parece ser uma coisa longa. Agora, no final, deu uma aceleradazinha, porque estava ficando longo, mas ficou longo, para falar a verdade, né? Mas é porque eu expliquei em detalhes para vocês todo o processo de criação de campanha, tá? E eu fui mostrando cada etapa para vocês do que é que as pessoas erram e qual é a forma correta de fazer, para fazer com que os nossos anúncios sejam muito melhores do que os dos nossos concorrentes. Cícero, manda. Qual a tua dúvida? Bruno, é porque na hora que você estava preenchendo lá os títulos, preenchendo a parte do anúncio, eu vi que você usou alguns gatilhos mentais, como prova social, autoridades. Você vai ensinar alguma coisa sobre isso nessa mentoria. Porque é muito importante, né? Que você já tem experiência, você faz que você nem percebe que está fazendo. Mas para quem está observando de fora, já sabe que você está usando aí o gatilho da autoridade, prova social, fiz isso, fiz aquilo. Olha, veja só. Você vai tocar nesse assunto, nessa mentoria. Veja só. Aí outros 500. Aí a gente já ia entrar num livro de gatilhos mentais. A gente já ia entrar em outro, ó. Armas da persuasão. Olha o segredo aí, gente. Olha o segredo aí. Vê só. Aí vai outra mentoria, hein? Não, assim, isso aí é mais uma questão de copy, de escrita, tá? Realmente existe toda essa questão aí de gatilhos, de palavras que a gente escreve para chamar a atenção das pessoas. Mas, assim, a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas eu acho que esse papo é um papo mais avançado, entendeu? Eu acho que fica complicado nesse momento a gente tratar sobre isso. Quem sabe lá na frente, né? Quem sabe lá na frente, nas próximas aulas lá na frente, depois que a gente entender toda a ferramenta do Google, a gente pode bater um papo sobre isso. Aí. Show. Não tem problema. Beleza? Mas, pessoal, é isso, tá? Eu sei que essa aula ficou longa, talvez tenha ficado cansativa aí para vocês, mas o processo de criação do anúncio ele não é tão longo dessa forma, né? É porque eu expliquei aqui em detalhes para vocês. Quando vocês colocarem a mão na massa, vocês vão perceber que vai ser mais rápido do que isso, tá? Oi, Augusta. Ô, Bruno, esse, no caso, a gente fez como se fosse para a rede de pesquisa. Mas quando ele fica lá nos sites, por exemplo, no blog, que aí ele aparece uma artezinha, a gente faz da mesma forma e acrescenta arte? Vê, tu lembra quando a gente foi criar lá a campanha, lá no comecinho da campanha, tinha a primeira pergunta que era o seguinte, qual é o teu objetivo? Aí a gente botou lá o objetivo de lead. Aí embaixo ele perguntou, tu vai querer mostrar isso aonde? Aí eu botei assim, na rede de pesquisa. Só que do lado tinha outra opção, que era na rede de display, que é justamente esses teus bannerzinhos, entendeu? Bruno, se eu escolhesse a rede de display, a configuração que eu ia fazer ia ser exatamente igual a essa que a gente fez na rede de pesquisa? Não, iria ter uma variação. A sequência lógica é bem parecida, mas mudaria em alguns conceitos de público,
Mas a sequência lógica é essa aí. A gente escolher local, orçamento diário, todo esse processo. Show? Cícero, só ficou levantado tua mão ou tu quer comentar alguma outra coisa? Baixou, Não, né? só ficou levantada a mão mesmo, viu? E Tá. botar a playlist dos livros aí pra gente buscar na internet aí. Vou mandar a playlist do livro e eu tô fazendo um curso também de copy, assim, que eu tô achando show de bola. Alguém me pediu, acho que foi a Raíssa, eu acho que ela, lá no Instagram, Bruno, me indica um curso de copy. Eu acho que foi a Raíssa, não tenho certeza não. Eu até disse assim, vou passar para você. Foi, não foi? Eu disse assim, vou passar para você um que eu tô fazendo até hoje. Não passei ainda, não foi, Raíssa, tô devendo. Mas não tô esquecido não, vou passar para você lá. Dá tempo, tô esperando. Se preocupe não. Ô, Bruno, e só mais uma coisa. No caso, como tu falou que tem muita gente fazendo ruim, né? Anúncio ruim. Então não é nenhuma boa a gente colocar para pesquisar mesmo, para modelar, né? Porque aí a gente vai ter, no caso, uma base. No caso, como a gente está começando, a gente não tem muita referência, né? Mas aí a gente vai acabar tendo referência de pessoas que estão fazendo anúncios ruins e vai modelar e vai fazer anúncios ruins também, né? Vê só. Se tu entender essa estrutura que eu estou passando para vocês, que é primeiro título, coloca lá a palavra-chave referente ao produto ou serviço. Segundo título, tenta botar algum benefício, alguma característica do produto. Terceiro título, chamada para ação. Quando tu entender essa sequência aí, quando tu olhar um anúncio, tu vai entender se aquele anúncio tá bom ou se aquele anúncio tá ruim. Tu vai ver que os anúncios ruins, eles estão muito sem contexto. Quando a gente lê ele não tem uma sequência lógica, não tem um contexto. Ele não tem uma extensão de anúncio. Por exemplo, eu não mostrei para vocês extensão de anúncio. Mas é uma coisa extremamente importante quando a gente vai criar um anúncio, é ter extensões. Eu vou mostrar para vocês essa questão de extensões. Então, quando tu vê tudo isso, tu vai conseguir olhar um anúncio e dizer assim, poxa, esse anúncio aqui tá bacana. Poxa, esse anúncio aqui, ele não tá bacana. Fala Cícero. Cícero não, mas é isso. Não, Bruno, essa questão que a Augusta falou, né, da estrutura que a gente deve montar, assim, que a gente deve analisar dentro do anúncio, né, que eu estava falando agora. Vem primeiro a palavra-chave e tal, essas coisas, entendeu? Uhum. No caso, a estrutura para montar o anúncio, a gente vê qual anúncio tá bom ou não, entendeu? Uhum. Isso. Perfeito. Exatamente essa ideia. Aí. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo? Eu vou encerrar essa gravação aqui. A gente tira uma foto, se alguém quiser tirar alguma dúvida, tira, mas eu vou só encerrar essa gravação aqui para ela não ficar extremamente longa, tá? Essa aula.